Nossa próxima análise agora vai ser o efeito da altitude na razão de subida. Então, vamos ver aqui no MATLAB como que eu plotei, quantas curvas eu cheguei a plotar aqui de velocidade em função da razão de subida. Então, vamos executar o MATLAB. Conforme eu vou aumentando as funções que a gente já explorou, ele vai demorar um pouco mais. E uma forma de você diminuir esse tempo de espera é aumentar os plots de análise que você já fez. Então, só selecionei tudo aqui e apertei Ctrl R. Para você tirar o comentário, você aperta Ctrl T. Vamos analisar agora a nossa figura e subir lá para a razão de subida por altitude. Então não tem uma introdução, a gente já vai direto para o gráfico. Eu vou comentar já a conclusão que ele vai trazer para a gente. E vamos identificar aqui, curva azul, H igual a zero, maior razão de subida. Então a gente observa que conforme a altitude aumenta, menor a razão de subida. Não tem segredo. Então, a gente observa que em altitudes de praticamente 4.500 metros, nós não conseguimos subir. A aeronave não tem motor suficiente para subir nessa altitude. Então, a gente já começa a restringir um pouco mais a atuação aqui da nossa aeronave. A gente vê que talvez ela consiga subir com 3.000 metros, mas é com uma velocidade vertical muito baixa. A gente está com uma velocidade máxima aqui de 0, quantos metros por segundo? Meio metro por segundo. E que a gente tem 1,5 metro por segundo. Então a gente observa que já existe um fator limitante para a atuação da nossa aeronave. A gente vê que tem velocidade de stall é limitante, carga é limitante, e altitude torna-se limitante a partir do momento que você não consegue mais subir. Então, é uma forma de você estar tendo uma limitação aí. A gente vê limitação que a altitude tem no, na tração disponível por requerir, na tração disponível em função da velocidade, no excesso de potência. Então a gente observa aqui qual que é o efeito que a altitude tem. Então você nunca vai conseguir colocar um motor 61 no avião e subir até a altitude que você quer. Não é assim que funciona. Vai ter uma altitude e a partir desse momento, a partir do momento que você atinge uma altitude específica muito elevada, você não vai conseguir mais subir. Então é essa leitura que a gente faz desse gráfico. Conforme a altitude aumenta, a sobra de potência diminui. Então a gente faz uma relação com o efeito da altitude nas curvas de potência. Logo, a subida também. Realizando a análise para o peso de máximo em uma dada altitude, observe que o piloto deve fazer a aeronave ganhar altura sem ocorrência de stall, ou seja, o ângulo de subida deve ser muito pequeno. Então vamos observar de novo. O ângulo de stall, ou velocidade de stall, ela ocorre entre 12 e 13 metros por segundo aqui nessa região, no aerodesign. E eu acho interessante você começar a identificar aqui, quando você estiver fazendo os seus gráficos. Não vai ser bom. Não. Só saiba que tua velocidade de stall vai estar aqui entre 12 a 13 metros por segundo. Aqui você vai ter já a partir de 15, já fica mais provável que vai ser tua velocidade de cruzeiro. As suas velocidades máximas vão estar aqui de 20 a 25 e talvez chegue em 30 metros por segundo. Vamos ver os cálculos agora. E como se trata de uma análise em função da altitude, deixa isso aqui mais centralizado, a gente vai ter novamente a nossa altitude entrando e vai ter agora o ΔPH, ou seja, o delta da variação de potência. Vamos ver como que estava lá. Era só ΔP no cálculo anterior, agora nós temos ΔPH. Ou seja, vai ter lá o vetor, você vai ter aqui duas matrizes, na verdade, de potências disponível e requerido. E você está subtraindo uma da outra para calcular a zona de subida em função da altitude. E fora isso, não tem mais nenhum segredo. A gente vai ter, obviamente, a velocidade
de velocidade, a razão de subida máxima para cada condição de altitude, mas você não vai precisar estar fazendo esse tipo de análise. Então a gente fecha aqui essa parte do MATLAB e a gente entra no Excel.